Olá, sou Vanessa, aluna do Polo de Cuiabá. Estou gravando este vídeo para a atividade 3 da disciplina de linguagem artística, modalidade teatro. O plano de aula que o nosso grupo desenvolveu é sobre a atividade 4 do Instituto Claro, o movimento corporal. Sendo assim, o tema e o conteúdo da nossa aula é movimento corporal, conhecendo seu corpo. Para esta aula, iniciarei a aula após os cumprimentos aos alunos, pedindo para que eles se levantassem e colocassem as suas cadeiras em círculos. Desculpa. E após eles estarem acomodados, eu pediria, no caso a professora, pediria para que eles olhassem para os dedos deles, das mãos, dos pés, e reparassem como são os dedos deles, se são iguais aos do colega do lado, se são diferentes, para que eles olhassem também para os braços deles, para as mãos, se são iguais aos do colega do lado ou se são diferentes ao do colega do lado. Se ele consegue movimentá-los como os do colega do lado, ou se não, se o colega tem uma mobilidade maior do que ele. Se ele consegue, se o movimento que ele consegue fazer é só dele, e se ele consegue fazer um movimento diferente de todas as outras crianças. Um movimento que, quando ele fizer esse movimento, os alunos saberão que é o movimento dele. Após isso, eu pediria que eles se levantassem, fizessem um círculo da forma como eles estavam, só que em pé, e que cada um fizesse um movimento, e na hora que fizesse um movimento, por exemplo, esse movimento aqui, falasse o nome dele. Meu nome é Vanessa. Aí o colega do lado, sentido horário ou sentido anti-horário, mais determinado pela professora, no caso eu prefiro sempre horário, sentido horário. No sentido horário, eu pediria para o colega do lado fazer o mesmo movimento que o colega anterior fez, no caso eu tinha feito esse movimento, e falasse o nome do colega. Ó, o nome dela é Vanessa, ou só o nome, Vanessa. Aí esse colega que fez o meu movimento faria um novo movimento e falasse o nome dele. É Felipe. Aí o outro do lado ia fazer a mesma coisa. Vanessa, Felipe, João, movimento de Libras, né? João. E assim por diante, todos os alunos fariam o movimento. Quando todos fizessem os seus movimentos e repetissem os do colega, eu ou a professora perguntaria para eles se eles tiveram dificuldade em pensar em qual movimento faria, porque tinha que ser um movimento diferente do que já foi feito. E se tem uma sala de 30 alunos, então é difícil você pensar num movimento com o corpo, né, que fosse diferente desses outros. Eu usei só as mãos, mas eles podem usar os pés, usar o quadril, usar todo o corpo para fazer o movimento. Qualquer movimento que fosse diferente já é o movimento. E aí eles teriam que me responder se eles tiveram dificuldade em pensar em qual movimento eles fariam ou não. E se isso foi desafiador ou se foi confortante, como eles se sentiram, né? Se eles sentiram, se eles gostaram da atividade, ou se não gostaram, como eles se sentiram ao fazer o movimento. E após isso, eu diria para eles que isso são atividades que são pré-requisitos para o teatro. Porque o teatro, a gente trabalha muito com movimento corporal. A encenação em si, ela exige muito do corpo, não só da voz, mas do corpo também, porque o corpo fala sem a voz, sem a oralidade, né? Há uma linguagem não verbal que é praticada pelo corpo. Então, esses movimentos ajudam no movimento corporal. Lembrando que essa atividade pode ser feita com turmas de segundo ano do ensino fundamental, terceiro ano, talvez até o primeiro aninho, com um pouco mais de disciplina, né? Com um pouco mais de conhecimento da turma mais disciplinada com o professor,
ela consegue fazer, não nos primeiros dias de aula, né, mas depois de um tempo já consegue fazer sim essa atividade, tá? E a avaliação para essa atividade é feita durante a atividade. No caso, o professor avalia como o aluno se saiu, se ele participou, se ele não participou. Ele pode ter dificuldade, isso não é problema. O importante é a participação de todos, ok?